Fala galera, Dorival Júnior não é mais o técnico do Corinthians. O presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Marcelo Paz optaram pela demissão do treinador e de sua comissão após a derrota por 1-0 para o Internacional neste domingo na Neoquímica Arena. Vamos acompanhar aí tudo sobre a demissão de Dorival Júnior. Porque o Dorival Júnior não é mais o técnico do Corinthians. Rápido, hein? Tá bom, então foi rápido. Eu falei Acabou de sair aqui, eu falei é que não sabia se terminaria o programa já com Vou o me Dorival consultar ainda. com o senhor sobre o futuro da próxima vez. mas essa daí Dado também... boa noite a você, Bruno. Essa não Boa foi tão noite, difícil, vai. Pedro Ivo, Lembra? Foi só uma nota, né, Bruno? 2D? A gente tem uma brincadeira que nenhum clube passa por 2 derrotas seguidas sem crise. Vou dar um palpite. O caso do Corinthians é 8, né? 9 jogos seguidos sem vencer. E aí caiu. Só um palpite e não vi a nota em nada. Eu acho que ele pediu para sair, mas vamos esperar para... Mas o Bruno vai ler a nota. Posso ler a nota? Coletiva dele? A gente falando sobre a coletiva Não sei, vamos dele, descobrir. Tava entregue já. Não estava esquisito? Tava Claro. no jogo contra o... O jogo passado agora. Contra foi quem? Que é tanto jogo que eu É, já esqueci. já, jogo Manda pra no time do caramba. Memphis. Deixa eu ver aqui. Corinthians... Contra quem foi o último jogo? Foi contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Aí. A Mas a coletiva nota dele explica. já estava num tom abaixo, Isso, estranho, isso. daquele Já sentido tava- de fingir tudo. Exatamente. Escalando os caras ali na teoria, né? Não é nem fora de posição, mas Olha lá, ó. que claramente o André, o Bidon abertos, enfim, lê a nota. Não, então é só o Corinthians, olha lá, comunicando o desligamento do técnico e de sua comissão. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas, é verdade, né? Copa do Brasil e a Supercopa, resultados que permaneceram na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso e destaca que o treinamento na segunda-feira vai ser comandado pelo William Batista, que é o técnico do Sub-20, lembrando que nessa semana o Corinthians estreia, não é, Jailson, na Comebol Libertadores, não é isso, Birner? E tem Palmeiras depois, né? E tem o Palmeiras no Platense próximo domingo na Neoquímica Arena. Então é isso, mudança no comando técnico do Corinthians, o campeão da Copa do Brasil caiu, Birner. Eu acho que, já cumprimentando todos e todas novamente, eu acho que o trabalho do Dorival, fazendo um resumo muito rápido, foi acima da expectativa. O Corinthians não era o favorito para ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians não era favorito para ganhar a Supercopa, se mobilizou e jogou futebol muito bom, com um elenco super curto, num ano de crise política, com vários problemas que o clube enfrentou, principalmente ano passado, questões extracampo, que, segundo os próprios... Quando o Dorival falou, os jogadores passaram por isso, né? Respingaram no gramado. A gente lembra do Memphis dando entrevista depois do título da Copa do Brasil. Quer dizer, o Dorival conseguiu com os jogadores essa conquista. Esse ano o time não respondia às ordens do técnico. Eu acho que houve questões ali bem complexas, como, por exemplo, o pedido da contratação do Alisson, o acerto com o São Paulo por um dinheiro muito pequeno. Ele não fica... milhão. 1 milhão, bem lembrado, Jailson, muito obrigado. Ele não fica no Corinthians, sai queimado do São Paulo e o Dorival já deu entrevista dizendo que não queria, que acha que no futebol brasileiro, não, o Corinthians tem muitos jogadores estrangeiros, depois chega mais jogador estrangeiro, é jogador indicado pelo Memphis, o técnico quer que o time se mobilize, o time não se mobiliza. Eu acho que não é ali uma questão tática, a principal questão do Corinthians. Quer dizer, o Dorival sai dali vencedor, apesar dessa enorme 9 jogos, acho que é uma enorme sequência, coisa, né? Sem resultados favoráveis, sai dali vencedor e o Corinthians fica com os seus problemas tentando arrumar um substituto. Eu fico aqui pensando quem pode ser. Passa o Tite na cabeça, mas eu não sei se é bom para o Tite, pensando na situação dele atual. Me passa o Vojvoda pela cabeça, porque trabalhou com o Marcelo Paz. A gente vai tentar buscar informação para ver quem é o principal candidato a substituir Dorival Júnior. A gente vai já para a Neoquímica Arena justamente para ouvir a repercussão por lá. Era insustentável, Jailson, a situação do Dorival? Então, depois daquela coletiva que ele deu contra o Fluminense, para mim o caminho já era bem natural. A gente até falava sobre isso, né, durante a semana em relação ao... Primeiro, boa noite, né? Eu nem dei boa noite, mas enfim. Boa noite a todo mundo que está com a gente aí no YouTube, na TV, enfim. Disney Plus também? Disney Plus e aqui a todos os companheiros de bancada. Mas enfim, depois daquela coletiva contra o Fluminense, esse jogo de hoje era um jogo-chave. Novamente, ele não tinha material, coisa que o Dorival já tem falado há bastante tempo, em relação, principalmente, pontas, né? Ele queria homens de velocidade, jogador de velocidade. Chega o Caio César, mas o Caio César jogou e se machucou. E desde então, o Dorival meio que tentando ali colocar, principalmente nos garotos, né? No André, que é um volante, segundo volante muitas das vezes, mais aberto. O Breno Bidon hoje também aberto pelo lado direito, outra vez. Em determinado momento, o Bidon poderia até ter jogado um pouco mais centralizado. Na tentativa ali, depois do segundo tempo, ele coloca o Garro para ver se o time consegue jogar um pouco mais de forma ofensiva. Mas o time do Corinthians não conseguiu, não surtiu tanto efeito. Teve até algumas oportunidades, mas a verdade é que o jogo foi muito ruim. O jogo tecnicamente abaixo, o jogo tecnicamente fraco. E o Internacional vai lá, consegue no contra-ataque com o Bernabé, ali de ponta direita, né? Era um contra-ataque, ele sai, consegue fazer a jogada,
vai na ponta e o Hugo tem um movimento estranho. Acho que ele escorregou, ele ficou travado ali, enfim. Um movimento esquisito do Hugo, mas a quarta vitória, né? Na verdade, a terceira vitória em 4 jogos do Pesolano, do Inter. Só sofreu aquele empate do São Paulo no finalzinho do jogo. Exatamente, no final, naquele cruzamento lá que o Antony saiu todo estranho. E agora também o Corinthians, né, com 9 jogos. A gente raramente vê treinador aqui no futebol brasileiro resistindo a 2, 3 jogos. Imagine 9 jogos sem vitória num time como o Corinthians. Aí não interessa se ele conseguiu ganhar títulos ou não, se ele conseguiu mobilizar a equipe em determinadas partidas, se ele está com o elenco curto. Torcida, geralmente, a pressão da torcida e da diretoria, aí geralmente sobra para o treinador. E nesse momento, o Corinthians é o 16º colocado do campeonato, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ele tem 2 pontos a mais que a Chapecoense, que tem uma partida a menos. Portanto, se a Chapecoense vencer essa partida, que tem a menos, o Corinthians até pode entrar na... Ou pode não. Se a Chapecoense vencer essa partida, o Corinthians entra na zona do rebaixamento. É isso, Bruno. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Não dá para dizer que é uma demissão injusta, como várias que a gente tem no futebol brasileiro, porque, de fato, 9 jogos... Princípio. Acho que o Corinthians não ia se recuperar com o Dorival. Então, mas analisando o contexto, o cenário... Eu não tô falando que é justo e injusto, Não, só para entender. poderia se recuperar, como vários técnicos no futebol brasileiro, que são os poucos que são mantidos, conseguem contornar períodos de crise. A questão é, nesse cenário, para uma diretoria que é frágil, que é suscetível à pressão externa, como é a do Osmar Stabile, o Dorival se tornou uma presa fácil e principalmente também pelos jogos em casa. O Corinthians fez jogos em casa muito ruins, alguns até apáticos. Hoje, de novo, contra o Internacional, não consegue subir o volume e a pressão no segundo tempo. Pelo contrário, o time vai se esfacelando. E, de fato, a diretoria do Corinthians, o Osmar Stabile, soltou a mão do Dorival muito antes. Ali, quando o Dorival cobrou a permanência do André, ali foi o divisor de águas. O Dorival deixou de contar com o respaldo da diretoria e, naturalmente, com pressão, com resultados ruins. E as adversidades que ele enfrentou, porque ele perde o Yuri Alberto, depois, o Yuri Alberto volta, perde o Memphis, o Garro, Tem um ou outro, né? o Garro, que é a principal referência de criação, até hoje não conseguiu retomar seu melhor nível. O André, que o Jailson citou bem, depois da história da negociação e da permanência, também baixou de rendimento. Mas está jogando fora de posição, Fora de posição, ficou mais adiantado. Está jogando de ponta esquerda. E Deixou vale de lembrar jogar que o como Dorival volante. criticou a possível venda da negociação. Pois é, foi justamente aí que ele perde essa sustentação com a diretoria. O Osmar Stabile nunca morreu de amores pelo Dorival, nem mesmo quando o Dorival conseguiu conquistar a Supercopa, ganhou ali um respaldo da diretoria. Então era uma queda previsível. A gente estava só querendo saber quando o Dorival cairia, mas no cenário do Corinthians hoje, eu vejo que o torcedor, até pela história recente do Tite, as recusas em voltar, tende a preferir um nome alternativo, um Fernando Diniz, por exemplo, que nunca treinou o Corinthians, do que o Tite. Será? Não, porque o Tite ficou desgastado com a torcida do Por Corinthians. mais que tenha uma memória afetiva. É claro, a memória afetiva permanece, mas para o Tite voltar hoje, até pelos trabalhos recentes que não chamam a atenção, eu vejo que o torcedor tende a respaldar mais o Tite. Eu acho que isso é... Quando a coisa acontece, quando veste a camisa, quando chega ali, o futebol tem coisas que são muito peculiares. Eu só voltaria num ponto do Jailson, que meu único senão dessa demissão do Dorival Júnior, a gente às vezes tende a ser muito puritano em alguns debates. Nossa, mas uma troca, início de temporada, a Libertadores está para começar, tem clássico semana que vem. Só que assim, não dá para ser puritano em alguns cenários, porque o Corinthians não é puritano, não me entendam mal. Do ponto de vista do que está acontecendo lá dentro. E quando você fala, aí eu vou voltar no ponto que Jesus se destaca, que você comentou que você brigou com o Bruno durante o Sport Center, que ele já parecia abatido. Não é que o Dorival seja o culpado ou que ele desistiu. Tem hora que você se depara com o cenário e fala, desse mato não sai mais cachorro. Eu acho que o Dorival entendeu isso. Meu único senão é que talvez essa troca poderia ter ocorrido antes do jogo de hoje. Porque o jogo de hoje era um jogo para tentativa de recuperação, porque você estava se tratando de um Internacional. Um Internacional é um time frágil do cenário do campeonato. Não adianta querer brigar com os fatos. E dentro de casa. Talvez essa mudança não ocorrendo hoje, e talvez ocorrendo antes desse jogo, seria meu único senão ali do cenário do Corinthians. Não é que o Dorival não tenha mais condição, como ele perguntou ao Brenner, que eu achei uma boa provocação. Será que o Dorival não tinha mais condição? Eu acho que o treinador que ali estava, no contexto que estava, independentemente dele ser bom ou não, com as peças que ele não tinha, com o cenário político de Corinthians, acho que a coisa não ia mais acontecer. Então, se fosse para ter uma troca, ninguém instalou o dedo depois do jogo de hoje e falou, caramba, talvez seja bom trocar. Não, essa troca foi sendo gestada. Então, meu único senão não foi do nada. Poderia ter Mas sido peraí, feita antes. vocês não estão, Birner, não para você mesmo, ó. Vocês não, pelo que eu estou entendendo, vocês não estão surpresos com a queda. Nem um pouco. Nem um pouco, mas vocês concordam com ela? Só para dar
o Eu termômetro do que não vai ser. discordo de um campeonato que a cada rodada, desculpa, Birner, frita alguém, e o Dorival não tinha 10 um trabalho recente. 10 técnicos em 10 rodadas. E o trabalho do Dorival não era exatamente Eu novo. acho que essa Fala. polêmica vai ser uma das mais divididas que a gente teve esse ano. Opa. Pegar aqui como termômetro a nossa enquete. No YouTube tá bombando, tá bombando. Temos quase 1.500 votos, tá? Rapidamente. E aí, como é que estamos? 51% do Corinthians acertou, 49% errou. Ô, louco, é pau a pau. Isso é muito raro isso numa enquete. Mas não tem só corintiano aí, né? Porque do lado do torcedor corintiano, pelos resultados, é praticamente uma unanimidade. Eu acho que A até o queda do próprio Dorival. debate em si, não necessariamente o time que o cara torce. Não, e assim, a parada que a gente tem de analisar, é muito difícil analisar friamente a queda de um técnico no futebol brasileiro. Mas se fosse uma diretoria que acreditasse num projeto esportivo, que tivesse ali, o Dorival fosse o nome em que o Osmar Stabile acreditasse, se avaliaria outros fatores. Avaliaria que ele perdeu jogadores importantes, que o Corinthians ainda tem um elenco Mas não é o caso. problemático. Então não adianta o que eu estou falando, não adianta ele ser puritano com o cenário ideal que ele não existe. Não é o caso, e por isso, analisando a diretoria que o Corinthians tem. E até nesse cenário, o Dorival pegou uma bomba e conseguiu desarmar no primeiro momento. Pois Era conseguiu. um Corinthians num processo de Copa do impeachment. Brasil e Supercopa, gente. Copa Ele do ganhou Brasil. isso. Ele ganhou a Copa do Brasil Eu acho passando que- pelo eu Palmeiras. acho que ninguém vai Exato. pagar Ele isso. ganhando o Vasco no Maracanã. Exato. Ele fez algo para merecer um voto de confiança, que até para ser justo também com a diretoria, em algum momento ele teve, porque na cabeça do Osmar Stabile, no primeiro deslize, o Dorival ia embora, só que o Dorival também ganhou parte da torcida quando ele fez aquele discurso público pelo André. O torcedor, Sim. o André é uma grande revelação, se sair agora vai desestabilizar o time. O Dorival prestou um serviço que o conectou com a torcida, mas depois os resultados não sustentaram. Mas outro técnico vai fazer mais? Então, minha questão é exatamente essa. Será que o Corinthians era um time mal treinado ou será que o Corinthians impossibilita qualquer técnico de fazer... Tudo bem, não perder 9 jogos seguidos, mas fazer um trabalho consistente, como foi o do Dorival no passado nas Copas. Porque a meta do Corinthians esse ano está nas Copas. Sim. O Corinthians tem um time titular, se estiver inteiro, em forma, engajado, interessado em jogar as partidas do seu limite, pode brigar para ganhar qualquer Copa. Ah, não vai ser do nível do Palmeiras, do Flamengo quando joga bem, ou até do Fluminense bem treinado pelos Gordinhos, não vai, mas é um time que compete com qualquer um, o time principal. O elenco não tem chance nenhuma no Campeonato Brasileiro, desde o começo. Né? E as Copas ainda vão começar, ou seja, o Corinthians ia se mobilizar. Se o Corinthians não se mobiliza, é por causa do técnico, porque a gente ouve o discurso do treinador e ele protegeu muito os jogadores desde quando ele chegou. Protegeu muito o elenco do Corinthians, sério. Defendeu que o time se mobilizasse nas Copas, não entregou o jogador que estava jogando mal, não falou de cara que tem essa estava em campo, característica. não mandou recado, como outro treinador fez recentemente, para o jogador ficava indicando o jogador que ele não queria e a diretoria contratava o jogador que ele não queria e não trazia o jogador que ele queria. Ou seja, o projeto dele, Dorival, não foi respeitado. Inclusive por quem manda no futebol do Corinthians. E essa é uma questão institucional. Aí eu faço a seguinte pergunta. O próximo técnico vai mandar mais que o Memphis? Quando ele indicar o jogador, veio o jogador que o Memphis quis ou veio o jogador que o treinador quis? Eu não tenho essas respostas. Então, a situação do Corinthians, eu acho que com qualquer técnico o Corinthians vai melhorar, porque o Corinthians não vai ficar perdendo jogos ou não ganhando jogos até o final da temporada. Mas esse cara consegue desenvolver o seu trabalho? Eu não tenho essa resposta. Talvez sim, eu não tenho essa resposta. O cenário é complicado, o que o Memphis faz ou deixa de fazer, se vai renovar ou não vai, está posto. Ele não era o nome do Osmar, tem muita coisa errada, mas isso também não nos impede de falar que o trabalho deixou de acontecer. Sim. O trabalho deixou de acontecer. Não está funcionando. Exatamente. Não é que Mas o por quê? Dorival... Essa Só para questão. deixar claro, porque a gente pontuou muito fora de campo, não é que o Dorival é vítima de um Corinthians bagunçado. Tem tudo isso, mas tem também um trabalho que não acontece. Quando você olha para o campo no jogo contra o Fluminense, e quando você olha para hoje, 3 a 1. não é que, nossa, é só porque não tem peças. É só porque o Corinthians é uma Até bagunça porque, institucional. se a gente Não é voltar, só sobre isso Pedro, Se a também. gente voltar um pouco, a última vitória, Gelson, foi contra o Atlético Paranaense, onde o Corinthians também não jogou bem. Foi aquele gol do Garro no finalzinho. Sim. Só duas coisas. Primeiro, o jogo que a Chapecoense tem a menos é contra o Bahia em Salvador. Tá? E outra coisa que é um ponto talvez em comum. No ano passado tinha um Fabinho Soldado que Ele talvez... tava blindando, né? A gente Talvez falou isso. ajudasse a segugar ali as A gente broncas, falou né? isso E que hoje está no diversas Inter. vezes. A gente falou isso diversas vezes em relação ao trabalho do Fabinho Soldado, que conseguia ali, né? O extracampo ali do Corinthians pegando fogo e ele conseguia blindar junto lá com, enfim, com o próprio Dorival, para os jogadores só pensarem no campo. Eu tô com o Pedro Ivo nessa questão do futebol, né? Do campo ali, do jogo. Eu entendo perfeitamente as questões de tu não ter peça, aí ele pediu ponto e tal. Só que tem me incomodado, não é de hoje. Você sabe que a gente faz programa junto todo dia. Mas o principal ponto é quando vai colocando jogadores fora de posição, e mesmo que você tenha alguns jogadores no banco, no setor ofensivo, criticados, sim, pela torcida, mas talvez você consiga deixar o jogador desempenhando a função que ele deveria fazer. Por exemplo, tem jogadores criticados, mas, por exemplo, o Lingard hoje jogando na ponta, deu a vida. Correu pra caramba de um lado pro outro,
Mas de ponta, eu não sei se o Lingard ainda rende. 33 Com anos. 33 anos, de ponta é difícil. Que esse cara renda aberto por algum lado para fazer, enfim, prosseguimento da jogada. O que tem mais me incomodado, ele enche lá de volante, na teoria, para você, por exemplo, o Ranieri baixa para fazer terceiro zagueiro. Bota o Matheus Pereira para ter um pouco mais de qualidade na saída de bola. Mas você aí bota o André e o Bidon também. Só que o André e o Bidon, como pontas, meio que falso ali, que eles perdidos, geralmente eles tocando a bola para trás, porque não são jogadores incisivos, não são jogadores que vão pegar a bola e vão para cima do adversário. Só que aí com essa montagem tática do Corinthians, a exigência é que os laterais passem. Os laterais, a gente já está falando isso há séculos. Aí os laterais não passam e o Yuri Alberto fica lá, isolado no ataque, esperando bola quebrada nas costas da defesa o tempo todo. Basicamente, toda hora o mesmo movimento do Yuri Alberto. É descer para fingir que vai receber no pivô para tentar atacar as costas do defensor. E nada disso acontecia. Então, assim, não é o primeiro jogo, não foi o segundo jogo, não foi o terceiro Isso jogo. depende de peça. Exatamente. E aí não interessa se você tem a peça ou não, o ponto ou não. É simplesmente teu time dependendo basicamente de uma única jogada. Que era bola lançada nas costas, bola longa pro Yuri E Alberto. onde é que foi que esse trabalho, então, virou, assim, se perdeu? Porque a gente estava falando de um time que conseguia competir nas Copas, que no começo desse ano, ou é verdade, o 2025 do Corinthians nem terminou, porque emendou ali final de ano com início de temporada. Teve Copa esse ano? Foi a Supercopa. Teve a Supercopa. A Supercopa é um jogo. A gente jogo. fala que é um Teve a time de Supercopa. Copas. E E há estadual. quanto tempo a gente fala que o Não, Dorival mas nem no é um estadual, treinador para esse estilo mas de... no estadual ele Eu também não acho não que teve rendeu. como diria Vitor Birner, que é muito adepto de termos modernos, eu não acho que teve um turning point. Não teve? Eu não acho que teve essa virada de chave. Você, inclusive, foi o Ali, é o criador desse terminar de termo no falar. Brasil. O Vitor ele anda muito moderno, então gosta meu desse Deus turning do point. céu, Né? turning Eu não acho que teve. Eu acho que quem contrata o Dorival quase sempre num cenário, seja para o Flamengo, para a seleção brasileira ou para o Corinthians. Estamos num momento conturbado, chama o Dorival, que a virada de chave é rápida, a mobilização em Copas ele até resolve. São Paulo foi assim. Foi assim no Dorival do Flamengo, foi assim numa crise que o Edinaldo precisava parir o treinador ali, pegou para quem é o último campeão, é o Dorival chama, o São Paulo era o treinador de Copas e no Corinthians foi assim. Então não é que teve uma virada. Esse ano se apresentou como um ano de, e aí? Ganhamos, bacana, legal, 2025 está na história, precisamos oferecer algo. O Dorival, para mim, ele tem uma limitação, que não é que ele é um técnico ruim, veja bem, ele tem uma limitação do que você pode esperar. Aí você tem a limitação de ambiente do Corinthians, você tem a limitação de peças do Corinthians, você tem a limitação de mercado do Corinthians, você tem a limitação de reunir os principais jogadores. O Garro não era mais o que era em outro momento, Verdade. o Memphis você não sabe quando conta e o Roberto teve um tempo fora. quem trabalha melhor com essa limitação? Vai somando tudo isso, e não é exatamente porque o trabalho do Dorival desidratou naturalmente. Ele não tinha o que oferecer e ele não tinha peças para fazer mais do que ele tinha. Ele é um treinador de mobilização de Copas em algum momento. Em algum momento ele se caracterizou por isso. Isso não é sempre melhor ou pior característica. E a coisa não se apresentou para ele nesse cenário. Fala alguém lá? O Marcelo Paes começou a falar já? Vamos ver se ele já está lá? Sim, então vamos lá para a Neoquímica Arena. Dorival não é mais o técnico do Corinthians após a vitória colorada por 1-0 em São Paulo. Vamos lá. Bem, pode começar? Vai lá. Bem, boa noite a todos e todas. A gente vem aqui nesse momento fazer uma fala, um pronunciamento, né? O clube já se posicionou oficialmente através de nota, mas a gente vem reiterar e, por respeito a toda a imprensa, torcedores, todo mundo que acompanha, reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, né? 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, né, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians. E queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas. Teve períodos de treinamentos maiores, data FIFA, eliminação do Paulista. Então, a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado. Os resultados realmente não vieram. 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, né, uma ansiedade nas ações em campo, é uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas, com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Então é hora de uma retomada, é hora da gente fazer uma mudança, retomar as vitórias, retomar a alegria do No Brasil, todo mundo vira vendedor em algum momento. Eu lembro que quando
cheguei aqui, né, no primeiro jogo contra a Ponte Preta, a torcida gritava é campeão, né, porque tínhamos ganhado a Copa do Brasil. Iniciamos até bem o ano, o título sobre o Flamengo, que foi muito comemorado, muito exaltado, mas depois disso, realmente, a coisa não andou como deveria, e a gente tem que ter a atitude, a coragem de mudar a rota, de retomar o caminho das vitórias, que é o que a gente deseja, e ainda com tempo suficiente para os objetivos do clube na temporada, que são objetivos grandes, né, de conquistar título, de dar mais alegria ao torcedor, de terminar o ano bem, e a gente toma esse caminho. Então, eu venho aqui fazer essa fala oficial e peço a compreensão de vocês de, nesse momento, não ser uma entrevista coletiva, porque a gente vai iniciar agora o trabalho de procurar um novo treinador que possa, o quanto antes, estar conosco, prepararmos para o jogo já de quinta-feira contra o Platense, estar no CT o quanto antes e iniciar o trabalho. Então, não adianta eu fazer uma coletiva e não ter resposta para vocês. Então, até por respeito a todo mundo, não seria produtivo, e imediatamente a gente vai iniciar o trabalho, eu e o presidente, para que possamos escolher o novo comando do Corinthians, da sequência da temporada, agradecendo novamente a Dorival e sua comissão técnica. A conversa foi madura, foi verdadeira, foi transparente, não houve um desgaste maior, mas com convicção. Tinha uma convicção nossa, né, minha e do presidente, que era hora de fazer a mudança. Então, comunicado a saída, término desse ciclo, e vamos trabalhar agora para buscar um novo treinador que possa devolver o melhor futebol ao Corinthians, um time que volte a ganhar jogo, que volte a atacar mais, que volte a finalizar mais em gol, e possa fazer o que o torcedor espera, que é a alegria, que é a vitória, que é a conquista. E é isso, não adianta estender demais para não se tornar repetitivo. E vamos trabalhar agora junto com o presidente para, muito em breve, anunciar um novo comandante, fazer os contatos, buscar um perfil adequado para o clube, que entenda o tamanho do Corinthians, a grandeza do clube, a expectativa que se tem do trabalho da torcida, para que a gente volte a sorrir. Obrigado, executivo de futebol, Marcelo Paz. Boa noite. Dorival Júnior não é mais o técnico do Corinthians. O presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Marcelo Paz optaram pela demissão do treinador e de sua comissão após a derrota por 1-0 para o Internacional neste domingo na Neoquímica Arena. Contratado no fim de abril do ano passado, Dorival deixa o timão com 2 títulos, a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil, conquistada no início de fevereiro de 2026. A saída também foi motivada pela queda de desempenho da equipe, que não vence há 9 jogos, sendo 7 deles pelo Brasileirão. O Corinthians estreia na Conmebol Libertadores na próxima quinta-feira contra o Platense, na Argentina. Na atual temporada, o Corinthians foi eliminado pelo Novo Horizontino na semifinal do Campeonato Paulista e teve um início abaixo das expectativas na competição nacional. O clube será comandado nesta segunda-feira por William Batista, técnico do Sub-20. Além disso, o treinador enfrentou uma série de problemas fora de campo em 2026, como mais de 10 lesões no elenco e baixas inesperadas, como a saída do volante José Martínez. Confira a nota oficial do Corinthians.